Fala, bonita! Tudo bem contigo? Aqui Patrícia Pereira, chegando para mais um vídeo no nosso canal Mãe de Primeira. Esse aqui é um canal para a gente compartilhar nossas dúvidas, nossos medos, nossas experiências de ser mãe. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. A Tamara e eu temos uma longa história, né, Tamara? Da época das baladinhas. Acho que esse é... Deixa abaixo. Deixa abaixo. Não, vamos só passar por alto assim. Aí a gente fez jornalismo junto. Exatamente. Aí cada uma seguiu o seu rumo, mas sempre conectadas. Sempre. E aí compartilhamos primeiro a sua gestação ali, de longe, mas juntas vibrando sempre, uma pela outra. E até eu te mandei uma mensagem um dia, eu falei, nossa, como é delicioso compartilhar tantos momentos especiais com você. E mais esse aqui agora, você tá aqui compartilhando comigo a minha gestação. Obrigada de coração, tá? Obrigada, amiga. Você é eu muito amei. especial. Você. Eu quero, Tamara, que você se apresente pra gente. Quem é a Tamara e quem é a Tamara antes e depois da gestação, depois do Murilo? A Tamara, antes da gestação, era uma pessoa muito controladora, né, amiga? Tu já sabe um pouco da história. E eu acho que isso foi uma coisa que mudou muito depois do Murilo, que eu aprendi a viver com mais leveza, com mais calma, um dia de cada vez. Até porque a maternidade exige isso também da gente. A gente percebe que não dá para ter o controle de tudo, porque tem um serzinho ali que precisa de ti todos os dias para o seu desenvolvimento. Então, acho que isso foi uma coisa que mudou muito em mim, essa coisa de perder o controle, de deixar as coisas acontecerem, de ir vivendo um dia de cada vez, aos poucos. Eu era uma pessoa com muita, em casa, com muita mania de limpeza, enfim, tudo tinha que estar perfeito. E agora com o Murilo eu tenho que conciliar as coisas, né? Então, é aquela coisa de ver a bagunça, de ver o que tá errado, saber que tu vai arrumar, mas não Mas vai não ser naquela hora. não vai ser naquele momento. Na hora que você quer, vai ser na hora que tá. Exatamente. Às vezes tu tá querendo dar uma surtada, assim, mas tu pensa, não, isso vai se resolver, mas depois, agora eu preciso estar aqui, preciso estar presente, até porque é uma fase que passa muito rápido. Amanhã ele vai fazer 6 meses já. Meu Deus, quando eu olho pra ele, eu penso, ontem ele era um bebezinho. E então passa muito rápido e a gente tem que aproveitar cada pedacinho dessa fase. Cada segundo. Cada segundo. Nesse pensamento do vou aproveitar esse momento com ele, você deixou a Tamara profissional de lado. Hoje você se dedica 100% ao Murilo. Uhum. Como é que é isso pra você? No início foi um pouco difícil, né? Porque a gente se cobra muito, tem essa questão também na maternidade da cobrança. Por mais que você saiba que tá fazendo, né, tá fazendo o teu melhor todos os dias, tem dias que você se pega pensando, cara, mas eu tô fazendo só isso, entende? Você vê a vida toda das pessoas, no geral, até mesmo do pai, sabe? E não é uma coisa assim de querer, ai, culpar a pessoa. Mas você vê aquela vida seguindo, porque a vida segue para as pessoas, o trabalho, né, o lazer, enfim. E você, como mãe, precisa estar ali sempre, 100%. Então, isso pesa muito e às vezes a gente acaba se cobrando, nossa, mas hoje eu só fiz isso, eu só cuidei do Murilo, né? Mas não é só isso, tem muita coisa por trás da maternidade, da casa também, né? Porque você tá ali Da casa funcionar como um todo, né? exatamente, você é responsável por fazer a casa funcionar e enfim. Então, no início foi bem difícil essa decisão de ficar 100% com ele, mas eu sempre tive muito claro que eu queria aproveitar essa fase dele de bebê e pelo menos até os 2 anos. A minha intenção não é colocá-lo numa creche por enquanto. Então, assim, até que eu posso, eu vou ficar com ele, vou me dedicar 100%. Isso já é um combinado com o William, né? E é isso, assim, mas tem dias que pega mais, sabe? Tem dias que você se questiona se realmente, meu Deus, é só isso que eu vou fazer. Mas tem um propósito por trás disso, Sim. sabe? Você tem um objetivo com isso, né? Exatamente. Mas essa cobrança do eu faço só isso, porque eu também passo por isso às vezes, né? Hoje eu passo a maior parte do tempo cuidando da casa, fazendo as coisas funcionar. E várias vezes esse pensamento vai e volta, tipo assim, nossa, mas hoje eu só limpei a casa, eu só lavei roupa, eu só fiz a comida, eu só.
Mas você não acha que essa pressão vem um pouco do que a gente olha para fora e fica se comparando Sim, com a vida dos com outros? certeza, com certeza. A gente acompanha muitas pessoas, né, ali, enfim, todos os dias nas redes sociais. E às vezes eu me questiono, cara, como que a fulana dá conta de tudo, né? Porque a fulana treina, a fulana trabalha e a fulana cuida ainda do filho e cuida da casa. E aí, às vezes, a gente traz isso muito pra gente e uma realidade nunca é igual à outra, né? E aí a gente se auto-engana às vezes, não é isso? Porque, tá, a gente acompanha ali na rede social, a gente pode acompanhar o dia a dia da pessoa, Sim, tá? Mas você concorda comigo que a gente tá acompanhando o palco da pessoa. A exatamente. gente não sabe o que está acontecendo lá no bastidor, assim como a maioria das pessoas não sabe o que está acontecendo Exato, no nosso, né? exato. Aham. Então a gente se engana, na verdade, Sim, muito. numa comparação e uma briga, vamos dizer assim, que é injusta com a gente mesmo, Uhum. porque a gente se invalida. Isso faz sentido pra Sim, ti? a gente invalida tudo o que a gente faz, né? E eu acho isso assim bem importante a gente parar para pensar na nossa realidade, no nosso dia a dia, porque para mim pode funcionar uma coisa, para outra pessoa não vai funcionar a mesma coisa. Então, eu sei que a gente é acostumado a viver no automático, né? Uhum. Então, é muito comum que a gente faça isso. E aí, às vezes, eu paro e penso, não, mas isso é a vida da pessoa. Eu não sei o que está acontecendo lá atrás, né? Como tu falou, no bastidor. Eu sei o que está acontecendo aqui na minha vida. Então, para minha realidade Uhum. hoje é essa. E vamos lá. Não, hoje eu fiz comida, cuidei do Murilo. Olha só o que eu ensinei para ele, porque todo Uhum. dia é um desenvolvimento novo, sabe? Sim. Então, a gente precisa mesmo se centrar às vezes, sabe? Puxar para nossa realidade e tá tudo bem. Soltar o chicote, eu acho, né? Porque às Exatamente. vezes a gente A fica ali, gente ó. é acostumado a fazer isso, exato. Agora eu quero falar da tua gestação. Tu lembra ainda da tua gestação? Todos os dias. Tu lembra como é que foi para você a descoberta da gestação? Tu estava tentando? Como é que foi isso? E quais medos e os desafios que surgiram nesse período? Porque eu imagino que os desafios de hoje são completamente Diferentes. diferentes. Aham, com certeza. Sobre a tentativa, né? Eu sempre quis ser mãe. Desde, enfim, da minha adolescência, enfim, sempre me imaginei mãe. Depois veio a época ali, né, da faculdade e tudo mais, esse sonho, ele deu uma desaparecida, digamos assim. Tanto que eu Ficou até, dormindo. quando me questionavam, ai, tu não vai ser mãe, tu não quer ser mãe, eu sempre me retraía e falava que não. Mas depois, enfim, né, quando eu conheci o William, esse sonho ressurgiu, obviamente, e a gente falava muito sobre isso, sobre ter filho. Ai, quantos filhos a gente vai ter? Vamos ter ou não, enfim. Mas, assim, a gente nunca colocou um prazo, digamos assim, sabe? Eu não fazia uso de nenhum método contraceptivo, enfim, mas não acontecia. E aí, quando a menstruação atrasava, né, eu já corria para fazer teste. E aí, quando apareceu negativo, poxa, dava um pouquinho de frustração, mas como eu tava naquela do se acontecer, ok, se não acontecer, tudo Sem bem, pressão. sem pressão, a vida foi passando. Uhum. E aí, no final de 2024, aquela energia de final de ano, de renovação e tudo mais, a gente conversou, né? E eu falei, cara, acho que esse ano pode vir, né? 2025. E aí a gente declarou que sim, que 2025 seria o ano em que a gente teria um filho e tudo mais. E aconteceu. E não demorou, porque foi abril, finalzinho de março, início de abril. E a minha menstruação nunca foi regulada, então atrasou. Só que aí eu comecei a sentir muita cólica, pensei que fosse do ciclo e tudo mais, mas comecei a me sentir muito inchada. E um dos meus principais sintomas, não sei como foi pra ti, mas o meu, assim, que eu vi que tinha algo que tava muito diferente, é que o meu seio tava muito dolorido. Sensível. Então, assim, a água do chuveiro parecia que estavam, sabe, Uhum. machucava muito. E aí eu pensei, não, acho que agora foi. Contei para o William, preparei uma surpresa para ele, foi incrível, assim, a sensação de você contar é maravilhosa, não Uhum. sei, parece que você
passa uma porta que tudo fica diferente. E foi essa parte foi maravilhosa. Na gestação, foi tudo tranquilo, assim, a minha gestação, do início ao fim, não tive nenhum problema, não tive pressão alta, não tive diabetes, o Murilo sempre teve ali num peso bom, fiz acompanhamento durante toda a gestação e foi, assim, maravilhoso, não tive nenhum problema. E tu não tinha, assim, medos e dúvidas e... Com certeza. Quais são os maiores, Será que assim, eu que vou tu... saber ser mãe? Porque assim, eu tive uma irmã, né? Eu tinha 15 anos e eu tive uma irmã e eu praticamente ajudei a criar ela. Então eu falava muito, nossa, por mais que eu tivesse medo de ser mãe, eu pensava, eu acho que eu vou tirar de letra porque eu já cuidei de uma criança, né? Mas claro que sempre fica aquele medo, aquela dúvida, né? Ah, tá, como é que eu vou saber o que vestir nessa criança no frio, no calor? E assim, eu penso que muito, claro, a gente se prepara, né? Enfim, existem cursos, livros e tudo mais, mas a prática te ensina muito mais do que qualquer outra coisa. É óbvio que você precisa ter a noção, né, do que fazer pós-parto, depois da criança nascer, mas a prática eu acho que é o que, assim, te ensina com certeza. E como é que foi esse momento, assim, do pós-parto? Nasceu. Aí que o bicho pega. Baby blues, hormônios numa Numa loucura. loucura, e aí você precisa aprender, né? Entender aquela criança que precisa de ti e você também precisa de cuidados, né? Porque Uhum, você tá num momento fragilizada, né? E eu acho que nisso também entra um ponto muito importante que é o parceiro, né? O parceiro que uhum. você escolhe para estar com você nesse momento, que é fundamental, assim, que você tenha esse apoio, não só no pós-parto, durante toda a gestação, enfim, que eu acho que para nós, assim, foi uma coisa muito essencial. O William foi um pilar, assim, nesse pós-parto. Esse apoio, esse suporte emocional que tu falou foi fundamental para você. Da onde mais ou de que forma você lidou com isso emocionalmente? Porque você cuida do bebê. E aí aquilo, quem cuida de você? Eu quero Sim. que você fale um pouquinho pra gente Uhum. sobre. Ah, eu tive muito apoio da minha mãe, né, dos meus pais, enfim, que estão sempre conosco. E uma coisa até engraçada que eu estava comentando com o William esses dias, que quando a gente descobriu, enfim, né, que iríamos ser pais, e aí durante toda a gestação a gente sempre falou que não ia precisar de rede de apoio, né? Eu falei, Uhum. não, a gente vai dar conta sozinho, pode deixar. E hoje a gente teve uma mudança um pouco nesse cenário, né? A minha mãe, assim, foi também fundamental, porque ela ia lá, ela me ajudava com a casa, ela me ajudava com roupa para lavar, ela levava, trazia, porque assim, você não é que você não seja capaz de dar conta de Uhum. tudo, né? Você e o teu parceiro, enfim. Porque você vai dar conta se Uhum. você, né? Mas é sobre não precisar, né? Exato, porque realmente naquele momento você não quer se preocupar com essas coisas, com casa, enfim, comida o William fazia também. Nossa, sempre fez, sempre cuidou de mim, e agora nessa fase, então, muito mais. Mas eu tive, então, esse apoio da minha família, né? Que também foram fundamentais, nesse processo do pós-parto. Tava Estavam sempre, solícitos ali com a gente, comigo, Uhum. né, minha mãe. Eu falo da mãe porque é aquela coisa que tu falou, né, do bebê, todo mundo quer cuidar, todo mundo Quem quer cuida da mãe? exato, mas quem cuida da mãe, né, então a mãe cuida da mãe, Aham. sempre. Agora eu quero voltar lá para a gestação e fazer uma pergunta que eu ouvi pessoas falando sobre isso, ouvi algumas mulheres falando sobre isso. Não sei como foi para ti. Para mim, eu desejei no primeiro mês de tentativa, que eu Uhum. não nem considero tentativa, foi quando a gente decidiu, a gente engravidou. E antes do positivo, eu já me sentia mãe. Tipo assim, eu Uhum. já me sentia, já tava, nossa, sou mamãe ali, tanto que nos enjoos
eu levava de boa, eu pensava assim, é por um objetivo maior, eu escolhi isso aqui é só uma fase, vai Sim. passar, eu confio no meu corpo. E eu já vejo relatos de pessoas que, porque a barriga não cresceu ainda, porque o bebê não tá mexendo, eu não me sinto mãe. Como é Uhum. que foi isso para você? Você sentiu já essa energia Aham. maternal desde o primeiro momento? Sim, 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 com certeza. Acho que desde o positivo já, sabe? Já me senti mãe e depois tudo que tu vai fazer, tu já faz pensando na criança, tu já se sente muito especial a partir do positivo, sabe? Então eu me senti assim desde o primeiro momento e fui tratada assim desde o primeiro momento. Eu acho que isso é muito importante também. E aí vem de novo naquela coisa da escolha do parceiro e tudo mais. Não só pelo parceiro, por todas as pessoas ao redor, né? A gente se sente muito especial, tratada de uma maneira diferente. Mas sim, eu senti essa energia materna, desde o positivo e foi incrível, assim. E como é que ficou o relacionamento de vocês? Como que foi essa transição de somos? Porque até era uma coisa que nós estávamos falando essa semana, eu e o Thiago, de pensar que a gente está vivendo as nossas últimas vezes de Uhum. só nós dois. Tem muita Sim, coisa como ficar aqui no sofá assistindo um filme comendo uma pipoca só nós dois. sim. São coisas que não vai ser mais só nós dois. E não falando isso com uma tristeza nem nada. É como se fosse realmente uma evolução no processo, né? Uhum. Mas como que foi isso para vocês? Como é que vocês lidaram com isso? E se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like. E se você não é inscrita, se inscreve aqui no nosso canal para nos ajudar a fortalecer a nossa comunidade e chegar a outras mamães. É importante tu falar isso, né? Que, claro, por um tempo não vai ser mais isso, né? Porque a Uhum, criança vai precisar de ti. Mas isso vai voltar a acontecer, só que vai demorar. Então a gente também, ali na gestação, né? Às vezes a gente ia fazer alguma coisa e pensava, cara, essa é a nossa última vez fazendo isso, né? Só nós uhum, dois. Depois vai ter o Murilo, enfim. E eu acho que no início tu nem tem muito tempo para pensar em relação a isso, sabe? Agora que ele já tá com 6 meses, enfim, a gente consegue olhar um pouco mais para isso, né? Porque no início você tá totalmente envolvida em suprir as necessidades do bebê que você nem lembra que você não tem mais tempo, digamos, né, para fazer essas coisas, só vocês. Mas a gente lida super bem, assim, a gente tenta sempre reservar um tempo para nós, principalmente por isso que eu gosto de fazer, de manter essa rotina dele dormir cedo, porque uhum. aí a gente consegue depois ter um tempo também para nós. A gente tenta deixar um dia na semana, e a gente faz a quarta love ou o sábado, sabe? Legal. Que a gente faz alguma coisa que a gente gosta de comer juntos, a gente assiste alguma Uhum, coisa juntos, a gente coloca o papo em dia, porque às vezes não dá nem tempo disso. uhum. Então eu acho que é esse jogo de cintura, sabe, que tu tem que ter. Que não vai ter todo o tempo que você tinha antes, as prioridades mudam completamente, Uhum. mas dá conta, né? Mas eu acho que também vai muito dos dois ali, Isso. do pai e da mãe, tá? Uhum. A gente está junto, vamos cuidar dessa criança, mas a gente precisa sair também, às vezes, desse Sim, papel e valorizar, cuidar e cultivar esse relacionamento, porque exato. senão você acaba negligenciando o teu parceiro Sim, e bota toda a tua energia na criança e isso acaba não sendo funcional, não sendo saudável, nem mesmo para a criança, quando você se sim. apoia emocionalmente total e completamente nela, né? Uhum. Então, precisa dessa, mesmo sendo difícil, como tu falou, mesmo Sim. sendo desafiador e você tendo uma carga, uma demanda, é uma Uhum. escolha diária, né? Não Sim, sei. Você que já sim, está vivendo isso, mas é como eu vejo de fora, sim. ainda de fora, né? Mas é bem isso mesmo, assim, você precisa escolher priorizar aquilo, porque o teu filho precisa de pais fortes, né? De que a gente mantenha essa união, essa cumplicidade, porque senão você acaba se desconectando da base, né? Você e o teu Uhum. parceiro são a base da A família, estrutura, a né? estrutura, exatamente. Então, se isso se perde, muita coisa se perde com o bebê também, né? Com o filho também, porque eles sentem tudo, né? Uhum.
enfim, desde a gestação, bom, tu sabe. Uhum. E quando a gente não tá bem com a gente mesmo ou com outra pessoa, né, no caso aqui a gente tá falando especificamente, dos maridos, eles também sentem tudo isso, Uhum. eles ficam agitados. Então, assim, tu não vai querer que o teu filho sinta isso, nem presencie nada disso. Então, sim, cultivar ali a relação é fundamental também, com certeza. E isso que tu fala, eu estudei já bastante, eu vi bastante sobre isso, de que nada melhor para um filho do que saber que os pais ali estão bem, de que esse lar é um lar emocionalmente saudável, de que Exato, tá tudo bem, exato. porque que nem você falou, eles sentem tudo. Ah, não entendem, ah, não sabe. Sentem tudo, captam, Aham. mesmo que não seja Energias, né? que não seja aqui no material, eles captam no sutil. Uhum, Então, isso é realmente importante. É como tu falava, né? A base de tudo. É exato. eu cultivar esse meu relacionamento, que é da onde veio Exatamente. esse Esse bebê, fruto. né? Agora, ainda sobre parceiros, não sei se tu concorda comigo, eu até também estava pensando sobre isso essa semana, do quanto essa escolha de quem a gente vai dividir a vida é uma escolha fundamental para todo o resto que vai Uhum. vir. Tu falava anteriormente, ele, o William me apoiou demais no pós-parto. Isso também você percebe assim que essa escolha é uma escolha determinante da vida inteira? Com certeza. E uma coisa que, bom, eu já sabia que o William seria um excelente parceiro, um excelente pai. Eu sempre senti isso no meu coração, até mesmo antes, assim, no início do nosso relacionamento, sabe? Eu sempre olhava para ele e pensava, cara, eu posso ter um filho com essa pessoa, entendeu? Que eu sei que Uhum. vai ser um pai incrível, um parceiro incrível. E acho que isso é fundamental também. Só que eu acho que também não dá para se enganar quando a gente olha para realidades, que eu vejo muitas mulheres assim, de certa forma até iludidas. Hum, Tem um relacionamento, o relacionamento já não tá bom, esse parceiro já não é tão parceiro assim, não olha para tuas necessidades, não cuida de você, não tá importando ali com a tua saúde, com o uhum, teu bem-estar. uhum. E aí elas acreditam em algum momento que vão engravidar E e vai vai mudar mudar tudo. tudo e esse homem vai se transformar num príncipe encantado. Isso, na minha humilde opinião, não existe. Você está se iludindo e arrumando um problema para você, Sim. sabe? Porque filho Não não só tem para essa você, né? capacidade de transformar a pessoa. A Exato. pessoa tem que estar Querer. disposta Uhum. a Sim, estar contigo, né? sim. Concordo plenamente, assim. Até porque quando o bebê nasce, nascem novos desafios. Nascem novos cenários em que, assim, você até tem uma coisa que a gente sempre falava antes, agora um pouco menos, mas no início, porque as madrugadas são infinitas, né? No pós-parto mesmo ali. E você tá privado do sono. Então, assim, muita coisa acontece na madrugada. Às vezes a gente fala alguma coisa que você não quer falar ali naquele momento, mas você tá cansado, você tá exausto. Tem um bebê para amamentar, tem um bebê para ninar, para trocar. Exige muito de você, sabe? E então, assim, a gente sempre falava, o que acontece na madrugada, fica na madrugada. E no outro dia a gente vai lá, conversa e fala, amor, não foi isso que eu quis dizer, não foi assim. Então, assim, se você já vem de uma relação que não tá indo bem, é a pior ilusão do mundo você achar que isso vai mudar depois. Muito pelo contrário, vão surgir Novos novos desafios. desafios e tende a cada vez ficar pior, né? Uhum. Então, Qual recado você daria para as mamães de primeira viagem que estão nos assistindo, que estão lá, tipo eu, assim? Será que eu vou ser mãe que nem a Tamara lá atrás? Será que eu vou dar conta? Vou saber trocar essa criança? vai dar conta sim, com certeza. A gente não tem outra escolha no dia a dia, ou você dá conta ou você dá conta, mas é o que eu falei no início, a experiência, viver a experiência vai te deixando cada dia mais preparada, sabe? Eh, leiam bastante, estudem bastante, com certeza, mas preparem-se para viver algo assim fora do comum. E eu acrescentaria, ainda não cheguei lá, mas eu acrescentaria: confiem em vocês e Exatamente. silenciem um pouquinho as vozes
do lado de fora, lado de porque fora. sempre tem alguém com algum palpite, com alguma experiência traumática, e aí um diz que água é ruim, outro diz que água é bom, um diz que chá é ruim. Então confia em Sim. você, no teu médico, na equipe que está te acompanhando, Exatamente. e dá um mute, né, em algumas No redor. algumas vozes Porque que sempre vão ter opiniões, assim, desde o início da gestação, acho que até o resto da vida, porque agora também, sabe, na maneira que você cria seu filho. Ah, porque eu fazia assim, porque eu não fazia assim, porque assim dava certo. ai, porque no Daí, meu tempo. no meu tempo. E É. tudo bem, foi aquela experiência que as pessoas passaram, né? Mas cada pessoa vai ter a sua experiência. Então, às vezes eu digo, ah, sim, que legal, claro, vou testar. Mas ok, faz do teu jeito, confia no processo que vai dar certo. Ignora e finge demência. Amiga, obrigada. Obrigada a você Fiquei pelo muito convite, amiga. feliz, adorei a nossa conversa. Eu acho que teríamos assuntos para um segundo e terceiro episódio, Com hein? certeza. Quem E sabe? vão surgindo mais assuntos também. Obrigada, tá? Obrigada, amiga. Eu Adorei amei. conversar contigo mais um pouquinho. Obrigada É por muito ter incrível aceito. dividir essa fase contigo. Digo mesmo. Gostou do vídeo de hoje? Então deixa teu like aí pra gente. E se tu não é inscrita, já se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.